pessoal, muita luz, muita paz a todos. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram aquele seriado Alienígenas do Passado, né? Aquele seriado, ele é baseado num livro de muita polêmica na época que ele foi solto, por volta de 70 e pouco, da década de 70, né? De um suíço chamado Erich von Däniken. Ele lança um livro onde, neste livro, ele cria uma teoria sobre, né, a origem no passado remoto de nosso planeta de nossos deuses, né? Quem foram os deuses gregos? Quem foram os deuses judaico-cristãos? Quem foram os deuses na Índia? Né? Em toda parte do mundo se fala de inteligências muito avançadas, né, de sofisticadas aparições milagrosas, objetos do céu também aparecendo. E esse cientista, então esse pesquisador, escreveu um livro com o título Eram os deuses astronautas? Interrogação. Simplesmente discutindo a seguinte questão, né? Será que nós fomos visitados por inteligências extraterrestres no passado e essas inteligências extraterrestres sutilmente dando contatos para sacerdotes, determinado tipo de pessoas, influenciaram a humanidade numa determinada direção, produzindo uma intervenção, vamos assim dizer, light. Não é descer um descobridor e se mostrar para todo mundo e impor o seu poder e sua força. Não, mas simplesmente caminhando entre os seres humanos de forma sorrateira. Tem um relato na história romana, pelos historiadores romanos, né, no primeiro século, segundo século depois de Cristo, de estranhos objetos voadores nos céus de Roma, bolas, globos luminosos, isso registrado na história romana. E durante vários dias, grupos de estrangeiros com vestimentas muito diferentes da época andavam pela cidade de Roma. Ou seja, como se os extraterrestres, meio humanos, né, parecido com a gente, andava, só que uma roupa diferente e tal, na população. E como Roma, naquela época, era um centro praticamente mundial, recebia muitos estrangeiros de tudo quanto é lado do planeta, né? Com roupas diferentes, raça, cor. E o povo estava até acostumado, né? Então era mais um, entendeu? Jamais eles podiam ter uma noção de que aqueles indivíduos caminhando com uma roupa estranha e diferente eram de outros mundos, de outros planetas, de outra realidade. Vocês estão me entendendo? E da mesma forma, existe uma discussão muito avançada sobre as pirâmides do Egito. As grandes construções piramidais. A pergunta é, será que essas construções são de natureza extraterrestre? Já que seria muito difícil para os humanos, com a tecnologia do passado, construir esses monumentos gigantescos. Tanto no Peru, quanto em várias partes do mundo, né? E por que eles fariam isto? Por que carregar pedras gigantescas? Faz com pedrinha pequena. Bota um cimentinho, uma argamassa, vai fazendo. Sabe? Não tem necessidade de carregar blocos gigantescos para fazer uma construção. Se o faziam, é porque era fácil de fazer. Era fácil transportar, era fácil construir. Hoje, pleno século XXI, nem americano faz coisa parecida. Por quê? Porque é muito difícil fazer. Eu pergunto, por que ninguém construiu até hoje, pegou um milionário americano e construiu uma pirâmide nos Estados Unidos, da mesmo tamanho? Ó, só turisticamente ele faturava milhões, se o fizesse. Tá? Só com turismo. Para visitar uma réplica 100% igual à pirâmide do Egito. Você não precisa ir no Egito, né? Então, tudo isso por que ninguém construiu? Porque é muito difícil. Aquele tamanho de pedra, pelo amor de Deus, ficaria bilhões de dólares fazer uma coisa daquela hoje. Né? E é difícil fazer. Então, por que alguém, antigamente, que não tinha recursos tecnológicos nenhum, foram construir uma pirâmide daquela proporção
movendo pedras gigantescas para motivo nenhum. Porque passa de um monte de pedras, né? Que não serve a porra nenhuma, não serve para nada. Para enterrar um rei idiota daquela época, é claro que ninguém ia ter saco para fazer isso, nenhum rei. E não tem outra, né? Só tem uma. As outras são tudo uma porcaria mal feita, né? Ou seja, se você correr o Egito e ver as outras construções, não tem uma construção tão sofisticada quanto a Grande Pirâmide. E se você entrar, a pirâmide não tem nem um hierógrafo dentro dela, nem fora. Mostrando que os egípcios não fizeram aquela construção. Então, preste atenção nesse detalhe, ok? Então é isso. Namastê, pessoal.